A paz do Messias. A palavra de hoje é vaso de honra e vaso de desonra. 2 Timóteo capítulo 2, versículo do 20 ao 26. Ora, numa grande casa não há somente vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para honras e outros, porém, para desonra. De sorte que se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado e idôneo para o uso do Criador, e preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da juventude, segue a justiça e a fé, o amor e a paz com um coração puro. Invoca o Criador e rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Criador não convém contender, mas sim ter brando para a todos aptos para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que o Pai lhe conceda o arrependimento para conhecer plenamente a verdade, e que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprir a vontade do Criador. 2 Timóteo capítulo 2, versículo do 20 ao 26, está falando do vaso de honra, vaso de desonra. E também fala do vaso de ouro, fala do vaso de pau e de madeira. O vaso de ouro são esses homens que dizem que não podem ser tocados, que não podem tocar, ou não tocam no ungido do Criador. Quando você prega uma palavra, quando você prega a verdade, a revelação, você é usado como um vaso. Um vaso. Você pode ser usado como vaso de honra e vaso de desonra. Jeremias capítulo 18, versículo do 1 ao 6. Palavra do Criador que veio a Jeremias: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desce à casa do oleiro, e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Criador: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Criador, como o usavam na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Você está na mão do Altíssimo como um vaso, vaso do oleiro. Veja que o homem também tem vasos. Esses homens fazem aquilo que parece bem de juízos deles, como está escrito no versículo 4. O vaso que ele fazia de barro, porém, se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Ou seja, você está sendo moldado por homens, não pela mão do Criador. Quando você é moldado pela mão do Criador, é para você levar a palavra, é para você levar a justiça, levar a misericórdia, levar a bondade, levar caráter, dignidade, respeito, mansidão, domínio próprio. É para você levar ensinamento da verdade da palavra na casa do Pai. Você é um vaso de honra. É um vaso de honra, não seja um vaso de desonra, porque uns são usados para ser usado vaso de honra e outros para ser vaso de desonra. Como Paulo foi escolhido para ser um vaso de honra. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 10 ao 16. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Criador, em uma visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui, Pai. Disse-lhe ao Criador: levanta-se e vai à rua chamada direita, e pergunta na casa de Judá, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão, para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Pai, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos,
em Jerusalém. E aqui tem autoridade dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Criador: vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei o quanto deve sofrer pelo meu nome. Veja que quando Saulo estava na direção de homens, estava sendo direcionado não só por Gamaliel, por outros homens, ele estava nas mãos dos homens como um vaso de desonra. Ele tinha autoridade para perseguir cristãos, para matar as pessoas. Quando Ananias fala, Pai, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos santos em Jerusalém? Aqui tem autoridade dos chefes, dos sacerdotes, desses líderes religiosos. Esses homens que estão querendo moldar você. Você está na mão desses homens. Não esteja na mão desses homens. Esteja na mão do oleiro, na mão do Criador, como vaso de honra. Não como Balaão. Balaão foi chamado para ser um vaso de honra. Balaão foi chamado para ser um vaso de honra. Mas o que Balaão fez? Balaão, através de Balaque, por Balaque ter oferecido alguns presentinhos, alguns requisitos financeiros, como esses homens oferecem a você, para querer te moldar, para você estar na mão dele, você sendo moldado por esses homens. Então, teve que intervir um anjo do Criador e falar para Balaão: Balaão, você não vai amaldiçoar. Não é para amaldiçoar, é para você abençoar as pessoas. E assim aconteceu 3 vezes. Balaão, quando subia para amaldiçoar, mudou de caminho e fez sacrifícios fez sacrifício montando 7 altares nos 3 sacrifícios que ele fez. Mas nenhum desses sacrifícios que Balaão fez foi para amaldiçoar, mas sim para abençoar. O anjo apareceu para Balaão e disse: você vai abençoar. Mas Balaque queria amaldiçoar, queria comprar a maldição. E Balaão estava disposto a se vender, assim como muitos desses vasos de desonras que estão dentro das igrejas, que estão dentro da casa do Pai, se vendendo. Balaão não só se vendeu, porque um anjo teve que aparecer para ele e falar com ele. Então, respondeu Ananias: Pai, tenho ouvido muitas coisas a respeito deste homem. Quantos males tem feito em Jerusalém. Então o Criador disse: esse homem para mim, para levar o meu nome, não é para levar o nome de pastor, de bispo, de apóstolo, de nome ou placa de igreja, é para levar o nome do Criador. É para você levar a palavra, a justiça, a misericórdia, a bondade do Criador. Mansidão, domínio próprio, é para você representar o Pai. Você está levando dentro de você a verdade, você está levando Cristo dentro de você. É a palavra, é a verdade, é todo o livro. Você é um vaso de honra, não seja vaso de desonra. Uns são vasos de honra e outros são vasos de desonra. É o tema deste vídeo: vaso de honra ou vaso de desonra. Então, o Pai escolheu Saulo para levar a sua palavra. E depois que ele teve um encontro com Cristo, ele mudou as suas características. Quando ele se colocou nas mãos do Pai, do Criador, como um vaso, ele mudou o seu caráter, mudou a sua visão, mudou a sua personalidade, mudou o seu jeito de agir, mudou o seu jeito de ser. Se você continuar na mão dos homens, você vai continuar sendo um vaso de desonra. Esteja nas mãos do Criador, como o oleiro, como ele mesmo falou em Jeremias capítulo 18, versículo do 1 ao 6. Assim somos vós na minha mão, na mão do Criador. É Ele que molda você. Não deixa homem nenhum te moldar. Provérbios capítulo 6, versículo do 16 ao 19. Porque esses homens colocam uns contra os outros. Carregam esses vasos de desonra, carregam contenda em seus corações. Colocam as pessoas umas contra as outras. Esses são os vasos de desonra. Carrega maldade, carrega injustiça. Eles carregam 2 pesos e 2 medidas numa balança. Sendo que a balança é 1 peso e 1 medida. O que é para o rico é para o pobre. Não são 2 pesos e 2 medidas. É 1 peso e 1 medida. É venda dos olhos
balança na mão esquerda e espada embanhada na mão direita. É para você carregar Cristo. Cristo é a justiça, é para você carregar a verdade, é para você carregar Ele em você. Você carregar Cristo, Ele é o que é para ser carregado dentro do vaso. Você é um vaso de honra ou você é um vaso de desonra? Provérbios capítulo 6, versículo do 16 ao 19. Há 6 coisas que o pai odeia. As 7 abomina, as 7 que a sua alma abomina. São elas: os olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocentes, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam e carregam para o mal, testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Essa é a 7ª coisa que o pai abomina. Versículo 19. Testemunha falsa que prefere mentir ou que semeia contenda entre irmãos. Coloca um contra os outros. O que é abomina? O que seria abomina? O significado de abomina é na Bíblia, abomina, do verbo abominar, significa detestar e exclamar, ter uma profunda aversão religiosa ou moral, ou algo como a idolatria, a imoralidade, a prática que violam os mandamentos do Pai, o Criador. É um termo usado para descrever aquilo que é considerado impuro, reprovável, nojento e que causa repulso, como o desonestidade, a mágoa e a falsidade, detestar, a aversão, reprovação religiosa, moral, idolatria ou idólatra, prática imorais, sacrifícios inválidos. Portanto, quando um ato ou coisas dita a ser abominável ou abomina, significa também que é algo que inspira nojo, detestado por ser considerado impuro, pecaminoso ou uma ofensa contra o Pai, contra o Altíssimo. Você está colocando contra o Altíssimo quando você coloca um irmão contra o outro. 6 coisas aborrecem o Pai. A 7ª abomina a sua alma. Então, se você é um vaso de honra, não carregue essas coisas. Se você é um vaso de honra, olha o que você carrega. Olhos. 6 coisas que semeia, odeia. 7. A 7ª abomina a sua alma. Olhos arrogante, língua mentirosa, esse é um vaso de desonra. Mãos que derramam sangue inocente, coração que elabora projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal. Você é testemunha falsa, que profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. É esse que é o vaso de desonra carrega. 2 Timóteo capítulo 2, versículo do 20 ao 26. Ora, numa grande casa não há somente vaso de ouro ou de prata, mas também de pau de barro, uns para honra e outros para desonra. Qual vaso você é? O que é que você está carregando? Você está carregando a mentira, você está carregando a discórdia, você está carregando olhos arrogantes, como está escrito em Provérbios capítulo 6, em Provérbios capítulo 6, versículos do 16 ao 19? De sorte que se alguém purificar dessas coisas, será vaso para honra. Se afaste dessas coisas, se afaste desses homens corruptos, desses homens que semeiam mal, essas pessoas que colocam umas contra, que te colocam um contra o outro. Se afasta dessas pessoas. Não se afastar não quer dizer que para você abandonar essas pessoas. É para você não ficar dando ouvido a essas mentiras, para você não ficar dando ouvido aos enganos, para você não dar ouvido à mentira, para você não carregar discórdia, para você não se colocar contra outra pessoa, contra o seu próprio irmão. Em vez de você se colocar contra o seu próprio irmão, ora pela vida dele, vai lá e conversa com ele, vê se realmente aquilo que você está ouvindo, se é verdade ou se é fofoca. Vai e pergunta ao seu irmão,
Para de dar ouvido aos mentirosos, para de dar ouvido ao vaso de desonra, a esses religiosos, esses homens que carregam mentira, que carregam egoísmo, que carregam falsidade, que carregam ganância dentro dos seus corações. São vasos de desonra. Não seja igual a eles, seja vaso de honra. Purificado, idôneo uso para o Criador, preparado para toda boa obra. Foge também dos desejos da juventude, segue a justiça e a fé, o amor e a paz, com um coração puro, invoca o Criador, rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produz contenda. E ao servo do Criador não convém contender, mas sim ser brando para com todos, aptos para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão. É para corrigir. Se a pessoa falar alguma coisa que não está de acordo com a Sagrada Escritura, é para corrigir, é para repreender, é para exortar. Se você não quiser corrigir, repreender ou exortar, você chama de canto e conversa, orienta a pessoa. Você é um vaso de honra, oriente a pessoa. Não deixe essas pessoas ficar cometendo adultério, mentiras, enganos, falsidade e egoísmo. Não deixe, não seja um vaso de desonra, seja um vaso de honra. Carrega a justiça, carrega a misericórdia, carrega a bondade, carrega Cristo em você. Cristo é verdade, Cristo é justiça, Cristo é o amor, Cristo é paz, Cristo é mansidão, é o domínio próprio. Ele é a raiz, Ele é a minha coroa da vida, Ele é a salvação, Ele é a justiça, Ele é a cura. É Cristo, você carrega Cristo em você. Você é um vaso de honra, não é um vaso de desonra. Versículo 25. Corrigido com mansidão os que resistem. Explicativo que o Pai lhe conceda arrependimento para conhecer plenamente a verdade, que esses homens hajam arrependimento no coração desses vasos de desonra, que você pregue arrependimento, carrega arrependimento e ensina arrependimento para eles. Para de você carregar mentira, para você estar sendo moldado por homem, seja moldado pela mão do Altíssimo, porque Ele te purifica, é Ele que te livra de mal, é Ele que te cura, é Ele que te ensina, é Ele que te faz ver, é Ele que te faz ouvir, é Ele que te coloca palavras na sua boca, é Ele que conduz os seus passos, é Ele que te conduz, é Ele que te faz andar, é Ele que faz abraçar, é Ele que te faz carregar, é Ele que te faz viver a vida, é Ele que te dá o dom da vida, é Ele que vai te levar para a cidade celestial, não vai ser homem. Não seja moldado por um homem, ainda mais esse vaso de desonra. Os vasos de desonra carregam mentira, discórdia, falsidade e egoísmo. Versículo 22. O que despreza o laço do diabo, porque haviam sido presos para cumprir a vontade do Pai, como Saulo, como Paulo cumpriu a vontade do Criador. Ele diz em 2 Timóteo capítulo 4, quando a mim já estou sendo derramado como libação e tempo das minhas partidas está próximo, combati um bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça é Cristo. Vocês estão carregando quem? Vocês carregam Cristo, carregam a verdade, carregam o amor, carregam a misericórdia e pratica na vida das pessoas. Você é um vaso de desonra. Não seja moldado pela mão dos homens. Você sendo moldado pela mão dos homens, você vai ser um vaso de desonra. Fique com essa palavra. O tema de hoje é vaso de honra e vaso de desonra. Você está na mão de quem? Na mão do Altíssimo ou na mão dos homens? Está sendo moldado por quem? Pelo Criador ou por homens?